Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a preparação do Palmeiras para o duelo desta quinta-feira contra a LDU, fora de casa. Palmeiras que embarcou para o Equador, vai fazer pelo menos um treino lá, né? Altitude, conhecer lá o estádio, né? Para essa partida e buscar, né, um resultado positivo, principalmente se for uma vitória, melhor ainda. Vamos trazer o jornalista trazendo as últimas informações, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo. E no final do vídeo eu trago a provável escalação do Verdão para o duelo de quinta-feira. Com todas as forças para permanecer na Série A. Vamos voltar a falar da Libertadores, daqui a pouco a gente traz a escalação oficial do Galo, porque além do Flamengo, o Palmeiras também joga nessa semana e a equipe alviverde enfrenta a LDU, com o primeiro jogo sendo na casa dos equatorianos. Verdão vivendo a expectativa do jogo de quinta-feira contra a LDU, semifinal de Libertadores. Nesta terça, o último treino aqui em solo brasileiro na academia de futebol. Inicialmente uma ativação física e depois um treino técnico tático. Verdão que terá desfalques, Evangelista, o Everton e também o Paulinho. E a dúvida que fica em relação à zaga, se Bruno Fux ou Murilo, qual dos dois vai começar o duelo contra a equipe de Quito? Lembrando que no último jogo do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã, quem começou na zaga foi justamente o Bruno Fux. Carlos Miguel, que segue como titular do gol do Palmeiras, o Everton com uma fissura na mão, ainda não tem data para retornar aos treinos na academia de futebol. O Carlos Miguel, que vai fazer o seu primeiro jogo de mata-mata de Libertadores na carreira. Ele já fez 2 jogos de Libertadores em 2023 pelo Corinthians, mas ainda em fase de grupos. Tudo tem sua dificuldade, tem seu dia. Às vezes é o campo que não está muito agradável, às vezes é a altitude que tu vai jogar. A gente tem que estar preparado. Vamos focar, preparar o máximo fora o que der para ajudar, para a gente conseguir estar o melhor possível no campo e conseguir desempenhar o melhor futebol possível. Palmeiras que tem uma incrível invencibilidade jogando contra equipes de fora do país na Taça Libertadores da América. Já são 25 jogos sem perder nestas condições e vai colocar à prova essa invencibilidade quinta-feira contra a LDU. Palmeiras tentando esquecer ou não esquecer, né, a partida contra o Flamengo. Acho que derrotas são importantes também para avaliar o trabalho e pensar a longo prazo. Mas ainda continua líder do Campeonato Brasileiro, não é o fim do mundo, só depende dele mesmo para ser campeão, por exemplo. E agora vai para a Libertadores num duelo mais fácil que o Racing, você acha? A LDU mais acessível? Eu acho que é um pouco mais... um jogo um pouco menos difícil. Não acho que é fácil, mas menos difícil talvez do que o compromisso do Flamengo. Mas é um time que é líder do Campeonato Brasileiro. O Abel tem o elenco na mão, conhece todo mundo. Claro, perdeu o Everton, que é um goleiro extremamente experiente, importante, nos caras com mais número de títulos na história do Palmeiras. Faz falta, evidentemente. Paulinho não tem jogado, porque se recupera Mas o Paulinho nem tá... Não, exatamente. Com todo respeito ao Paulinho, para mim, joga muito, mas o Abel deu um jeito no time que ele nem tá fazendo falta. Não, exatamente. Então, não é aquele cara que, olha, perdeu o Paulinho, o negócio... Acabou o mundo. Não. O Flaco Lopes, o Vitor Roque, os caras jogando muito. Então, o Palmeiras é um time muito acertado, muito ajustado. E isso facilita muito o trabalho, né? O Palmeiras, eu acho que vai ter muito mais tranquilidade, diria assim, em relação, acho que do que em relação ao Flamengo. Você acha que e seria normal o Palmeiras sentiu a mudança no gol? Porque o Everton tem já todo um esquema, um entrosamento, com até os atacantes, de repor aquela bola rápido, fazer o chute já no pé do atacante. Você acha que deu uma estranhada? Eu acho que sente, claro, tanto o goleiro, tanto o Carlos Miguel, como o restante do elenco. Né? Uma coisa é treinar juntos, outra coisa é jogar juntos. E faz diferença. Então, o Carlos Miguel ainda buscando se firmar, buscando confiança. Claro que os companheiros tentando passar confiança para ele, mas é uma pedreira, é uma responsabilidade muito grande. O Carlos Miguel estreia com uma derrota. Vai para um jogo importante de Libertadores, o primeiro dele como titular. Se não vai bem,
aí começa a ter uma desconfiança por parte da torcida, por parte até do próprio elenco. Claro que falhas acontecem, mas é um jogo que é muito complicado para goleiro. Mas acho que é uma questão de, se não jogar também, não vai adaptar nunca, né? Então é sequência. O Bruno Fux é outro jogador que não foi bem também no Clássico. Acho que o Palmeiras pecou mais em detalhes individuais do que coletivos, né? E aí tá muito na conta do Bruno Fux, que não fez uma partida tão boa. Tava empolgando a torcida do Palmeiras, tava jogando bem, falhou 2 vezes e eu temo por esse jogo da Libertadores. Será que o Abel vai mexer? Será que não vai? Será que... Então, talvez ele mantenha, acho que ele mantém o Bruno Fux, até para não parecer que você... Sabe, exatamente, olha, eu estou assinando que ele falhou, que ele foi mal. Eu acho que, de repente, se tem a confiança, vai para o jogo. Eu acho que o Abel não vai inventar muito, não. Lembrando que a LDU venceu o São Paulo nos 2 jogos, tanto na ida quanto na volta. Então, também já acostumou a jogar contra brasileiros, já está sentindo o gostinho de, por que não, uma final de Libertadores estragar a festa do Palmeiras. Mas Vitor Roque e Flaco Lopes, Ivan, não estão para brincadeira, não. Que fase, né? Que fase que vive essa dupla. Deu certo. Acho que talvez no primeiro momento até ninguém apostasse muito nessa dupla, mas vem jogando muito bem. O Vitor Roque ou dando assistência para o Flaco ou vice-versa. Então deu muita liga. E os caras estão jogando hoje meio que por música. Um sabe onde o outro está em campo. Facilita muito o trabalho do treinador e também do restante do elenco. Então, por isso que o Paulinho, quando estiver recuperado, vai ter que jogar muita bola. Claro que a gente não sabe como é que ficará, nem Flaco, nem Roque até o ano que vem, mas é uma briga boa no ataque do Palmeiras. Já que eu perguntei do Bruno Fux, você justa o Aníbal. Será que ele vai colocar o Emi Martínez também na posição do Aníbal? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Aí eu acho até um pouco mais possível. Provável. Eu acho mais provável do que no caso do Fux. Eu acho que é um jogador também que tem dado resposta. Quando entra, quando joga, ele vai bem. Eu acho que nessa bola dividida aí, o Abel vai optar pelo Aníbal. Para a LDU, pela Libertadores, na altitude de Quito. A semana é ruim para o Palmeiras, ruim não, é desafiadora, né? Porque joga quinta-feira, depois joga domingo, com um jogo difícil no Brasileiro contra o Cruzeiro, para depois enfrentar a LDU no jogo de volta da Libertadores. Meu caro Massa, Oi. Você acha que vai com tudo nos 3? Vai dar uma tiradinha de pé em algum? E Cara, o que você faria? Depende, né? Depende... O jogo do Cruzeiro depende do desempenho do Palmeiras lá no primeiro jogo contra a LDU. O Palmeiras está viajando agora à tarde, treinou de manhã. Amanhã vai fazer um treino no CT da Seleção do Equador para poder enfrentar a LDU, né? Ainda vai fazer mais alguns treinos. Treinos não, mas pelo menos no Paraguai foi assim. No dia do jogo teve um treinamento, né? O Abel, o jogo é 9h30 da noite, então a ideia também é ambientar melhor o Carlos Miguel, porque o Everton dificilmente vai poder jogar, e também ambientar o Carlos Miguel, que tem pouca experiência nesse tipo de confronto, Libertadores, com altitude também. Certinho. Né? São Paulo chegou lá, nem treinou lá. Totalmente equivocada a preparação de São Paulo. Quanto mais cedo chegar, melhor. Como não é aquela altitude da Bolívia, né, de La Paz, dá para você perfeitamente ir administrando essa questão, não é tão alto, e fazer... Já é Quito, não é Guayaquil. Não, é em Quito. Em Quito já. Tá tendo jogo hoje já do Atlético. Sim. Quito também, contra o Vai Del para Valle. Quito, vai para Quito, vai direto para Quito. Vai chegar lá hoje à noite e tal, amanhã vai fazer o treino no CT da Seleção do Equador. Deve fazer mais um treino à tarde, principalmente para os goleiros, e de manhã no dia do jogo, tá bom? Que é uma grande preocupação com velocidade da bola, com essa questão toda. O Palmeiras não tem nenhum problema, a não ser os que já tem, né? Paulinho, Evangelista, jogadores que estão fora, né? E, assim, o que eu faria? Se o Palmeiras ganhar da LDU 1-0, eu já colocaria todo mundo que tivesse condição para o jogo contra o Cruzeiro. Mas a gente também tem que pensar o seguinte, veja, você está a 2 jogos de ir para uma final de Libertadores. No Campeonato Brasileiro, se o Flamengo passar 3 pontos, pode acontecer, ou 2, você vai
vai ter mais 9 em disputa, mais 27 pontos em disputa. Então, o que não dá para voltar mais é a Libertadores. Então, agora, é foco nos 2 jogos da Libertadores. Me parece meio claro, meio óbvio. Agora, vai fazer muita diferença contra o Cruzeiro se ele escalar o Sousa e o Felipe Anderson aberto, o Sousa de um lado, o Felipe Anderson do outro. Ele pode fazer mudanças no time, já vai fazer uma, que é a saída do Piquerez. Então, ele pode fazer mais 2, 3 mudanças no jogo contra o Cruzeiro, mas vai depender muito do jogo contra a LDU lá. Se o Palmeiras perde ou empata, aí esquece. Contra o Cruzeiro, vai ver o que vai dar, paciência, né? A diferença aí é a capacidade dos adversários nesse momento da tabela, né? Num jogo no Maracanã que o Palmeiras foi deveras prejudicado pela arbitragem, a gordura foi embora e agora na próxima rodada você tem o Flamengo com Fortaleza, né? O Flamengo também é bom a gente ficar bem atento, porque o Flamengo vai jogar contra o Racing, que é um adversário mais forte do que era o Estudiantes. O Flamengo não vive um bom momento, tá? Muitos elogiando bastante a vitória, e a vitória merece elogios, mas em termos de desempenho, o Flamengo não jogou o que pode, certo? Acho que ficou claro para todo mundo. Já vinha assim, perdeu do Bahia, empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco. Veja que não é um recorte de um jogo, é um recorte já de 6 ou 7 jogos em que o Flamengo não manteve mais aquele jeito malvadão de ser e estar. Dominar, pressionar o adversário e ganhar os jogos. Tem muito a ver com a Saúl e Jorginho. Quando os dois estão em campo é uma coisa, quando os dois não estão em campo é outra coisa. Então, o Palmeiras vai olhar para isso, evidentemente, né? Se o Flamengo empata ou perde do Racing em casa, coisa que eu acho quase impossível acontecer. Pode acontecer, mas não acho uma coisa plausível. O Flamengo vai fazer o que lá em Fortaleza? O Flamengo, então, eu acho que já... E tem só um detalhe, e tem uma outra questão. O Flamengo joga sábado à noite. Então aí o Abel pode... você tá... Exatamente, você vai que, né? O Flamengo ganha, por exemplo, que é o que mais pode acontecer. Aí você fala, bom, você tem um jogador mais ou menos, o segundo jogo com a LDU é na quinta, certo? Então, aí você vai sacrificar de algum jeito o jogo contra o Juventude, porque é em Caxias também, né? Não é em casa. Depois da LDU tem o Juventude em Caxias. Então, você tem que pensar nessa perna toda e olhar para o adversário. Inclusive na arbitragem, que vai estar cuidando dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Aí, ó, sequência de um e sequência de outro. A gente já conversou bastante sobre isso ontem, né, Vessa? Tá mais complicado, mais difícil, mais desafiador para o Palmeiras. Mas vai que... Por causa do Cruzeiro, né? Não, mas o que eu ia falar... O Racing é mais adversário, em termos de Campeonato Brasileiro. Mas vai que o Palmeiras faça o que fez essa Libertadores inteira. Chega fora de casa e pá, dá uma sapatada na LDU. Aí dá pra... Aí dá pra jogar com o Cruzeiro com tudo e fazer Sousa, não sei quem, no jogo da volta. Que é o que eu acho que, inclusive, vai acontecer. Não. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Na semifinal de Libertadores, jogo da volta com um time misto, não esquece. Ué, se você faz 2-3... Ganhou do Universitário, chegou aqui, empatou 0-0. Ganhou do River lá, acabou. Chegou aqui, tomou o primeiro gol. Não, semifinal de Libertadores. O Abel, ninguém dá esse mole. A não ser que, sei lá, ganhe de 5-0. Mas não tem... o Botafogo fez, o Galo fez. Não é time misto. Como é que foi o Botafogo lá na volta? Passou. 3-1. 3-1? Time misto é você tirar 5 jogadores. O Abel não vai fazer isso. Agora, 2 ou 3 é possível, cara. O Botafogo conseguiu fazer isso porque era uma margem muito grande. O Galo, acho que não tirou no River com 3. O Botafogo... Não, foi 0-0. E o Botafogo tirou. Mas é muito mais, mesmo que ganhe o jogo, é muito mais provável que entre Veiga, Maurício, Sousa, o time que jogou agora contra o Juventude, né? Foi o último, né? Na data FIFA, foi contra quem? Foi. Juventude, né? Então é bem provável que jogue o time que jogou contra o Juventude
Contra o Cruzeiro, talvez com o Vitor Roque, né? E lembrando porque o Vitor Roque é uma besta fera. A gente lembra, a gente fica fazendo sempre com a possibilidade de placar, mas o andamento do jogo também tu consegue. Às vezes você tirar alguns jogadores, por exemplo, para recuperar. Sim, claro, você pode, inclusive lá na altitude. Isso, se você faz 1 ou 2 a 0, você pode tirar um jogador com 20 minutos do segundo tempo. Isso, 10 minutos. Você consegue. Você cuida dos caras. Você consegue medir, exatamente. Por isso que eu falo que o primeiro jogo tem muita importância. Agora, dentro do Palmeiras, o que vem é o seguinte, a informação para vocês. Agora é minuto a minuto. É minuto a minuto. Não dá para pensar no jogo contra o Juventude sem pensar em todos os detalhes da viagem para jogar com a LDU. Passado a LDU, a gente vai olhar para o Cruzeiro, que vem domingo. Não dá para ficar imaginando o que vai ser o Cruzeiro, o Juventude lá na frente. A partir de que fechou a porta do vestiário no Maracanã, a palavra foi: até amanhã, de manhã, dá para ficar tristinho, depois acabou. Certo? Acabou. Vamos focar na LDU. Inclusive, houve uma mudança nos últimos 10 dias, inclusive de alimentação dos jogadores, visando a altitude, o desempenho do Palmeiras jogando contra a LDU. Então, os jogadores almoçaram, jantaram, tomaram café, fizeram lanche com a LDU, a partir do momento em que o vestiário fechou a porta lá no Maracanã. Então, assim, é difícil para mim, em tese, olhando hoje, se ganha da LDU, você pode, se tem um jogador que sentiu alguma coisa, você tira, já não vai ter o Piquerez. Você pode tirar mais 1 ou 2 para o jogo contra o Cruzeiro. Sim. Fora isso depende também do Flamengo no sábado, né? E se o Palmeiras perdeu o goleiro titular dele, o LDU também acaba de confirmar que o goleiro seu está fora da temporada, problema no joelho. Gonzalo Valle, goleiro titular, jogou jogos contra São Paulo e tal. Problema no joelho, está fora da temporada. Então, os 2 times sem os seus goleiros titulares. A LDU tem um jeito de jogar que é um time, cara, que tá indo bem no Campeonato Equatoriano, mas é motivo de estudo até. A gente tem me debruçado sobre o jeito que a LDU joga, assistindo alguns jogos recentes do Campeonato Equatoriano, mas é uma distância entre a linha defensiva e os atacantes que é muito grande. É muito grande. O São Paulo deitou ali naquele espaço, né? Cometeu erros, é verdade, e perdeu o jogo. Um jogo no segundo tempo que parecia que a LDU estava na altitude e não o São Paulo. Então, o Palmeiras tem, como instituição, esses jogadores têm menos, muitos deles, mas a base, né? O Everton, que é um dos líderes, o Veiga, o próprio Aníbal, Gomes, Murilo, Piquerez, esses caras sabem jogar na altitude, já jogaram muito lá e certamente vão passar essa experiência. O Andrés também já jogou lá, quando estava no Flamengo. Então, não é um time virgem, né? O Flaco, aliás, o Flaco na altitude, o ar rarefeito faz bem pra caramba para ele. E o Vitor Roque também, pelo Atlético Paranaense, né? Teve experiência de jogar ali com o Sul-Americana. Na verdade, é o Carlos Miguel, porque essa que é a peso questão. da bola, já tá sem ritmo. Exato. Mais um peso da bola, então esse é o cara que eu acho que o torcedor realmente tem que ficar mais de olho por conta disso, assim. Além de também, acho que não conhecer. Pelo Corinthians ele jogou alguma coisa de Sul-Americana, mas não era nenhum time com altitude. Acho que ele nem sabe direito como vai ser o comportamento do corpo dele na altitude. Trabalho com ar rarefeito, gás, como é que é? Gás hélio? Aquele que você ingere da risada? Isso, exato. É isso, né? Gás hélio. Que é mais leve, né? Feito aqui antes de viajar mesmo, né? Já começou essa ambientação com os goleiros com a bola mais leve para simular Agora, o Everton velocidade pode ser que não volte esse ano, é isso mesmo? Não, então, eu não tenho ainda fissura, cara. É assim, se você não cuida, pode ir para fratura. E se você cuida, ela tende a não evoluir e estacionar e curar. Tempo, eu não tenho informação de quanto tempo vai durar. O William, a fissura dele do dedo do pé, se fala em 6 semanas lá no Grêmio. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras.
Palmeiras que já embarcou para o Equador e já vai continuar, no caso, né, a preparação para o duelo de quinta-feira. Trazer aqui uma provável escalação e Palmeiras pode ter pelo menos uma mudança, né, que é a volta do Murilo. E aí, se você for olhar esse time aí, a diferença desse time para o que enfrentou o Flamengo no domingo é a volta do Murilo no lugar do Bruno Fux. E aí ficaria o Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Andrés Pereira, Aníbal Moreno, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e o Vitor Roque. Provável escalação do Palmeiras, muito forte. O Verdão só perdeu para o Flamengo por causa dos erros de arbitragem. E achei o Bruno Fux errar algumas coisas lá. O pênalti no Pedro, lógico, teve a falta no Vitor Roque, mas eu achei que não tinha necessidade dele fazer o pênalti. Tinha um jogador fazendo a cobertura dele. Errou vários passes, então melhor zaga é essa aí mesmo, Gomes e Murilo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.